de Deus, a paz do Senhor Jesus, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos meditar mais um pouquinho na palavra do Senhor nessa noite. Estou um pouco cansado, irmãos. Viagem ali para São Roque, São Paulo, bem cansativa. Subimos um monte de aproximadamente 1.100 metros. Estivemos ali buscando a presença de Deus e foi maravilhoso o que Deus fez nas nossas vidas ali naquele lugar. Meu Deus, que lugar, que atmosfera. Você que não conhece, se tiver a oportunidade de conhecer, vai lá. Muito, muito bonito lá o lugar. Presença de Deus grandiosa, muitas pessoas lá. É um lugar fora de série, sensacional. Mas não é sobre isso que eu quero falar nessa noite, é sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus registrada em Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João. Vamos ler o capítulo de número 21 e o verso de número 15. Diz assim: E depois de terem jantado, disse Jesus: Simão, Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Vamos agora para o 22. E disse-lhe Jesus: Se eu quero que ele fique até que eu venha, a que te importa a ti? Segue-me tu. Queridos, é notório que nós estamos lendo o momento final antes de Jesus regressar aos céus. O momento final ainda de Jesus reencarnado na terra. Após a ressurreição, é óbvio. E Jesus ele está voltando à vida e ele está fazendo algumas missões. Uma delas é encontrar os seus discípulos. A maioria delas foi encontrar os seus discípulos. Provavelmente aqueles que estavam mais feridos. A Bíblia vai dizer que Tomé é um deles. Os discípulos do caminho de Emaús são 2. E aqui tem João, Pedro, Tomé. Mas Jesus ele está vindo aqui com um único propósito: encontrar a Pedro. Mas por que encontrar a Pedro? Nós vamos ver no texto que Pedro ele está com os discípulos ali diante do lago. Ele resolve ir pescar. E os seus companheiros resolvem o acompanhar. E eles vão, e naquele momento Jesus vai aparecer. E quando Jesus aparece, João percebe que era Jesus. Pedro, porém, não. E o que me chama a atenção é que quando eles vão sair do mar, após eles ouvirem a mesma palavra do Senhor, de lançar a rede do lado direito do barco, o que vai me chamar a atenção é que Jesus ele já tem um fogo pronto, ele já tem pão e um peixe para eles. Porque Jesus, antes de curar Pedro, queria saciar a fome dele. Antes de Jesus curar aquilo que tinha ferido Pedro, Jesus queria saciar e matar a fome de Pedro. E a fome de Pedro naquele momento era física. E Pedro ele estava com uma confusão na sua cabeça. É nítido que Pedro ele foi aquele que traiu Jesus, que negou a Jesus por 3 vezes. Quando Jesus estava sendo interrogado, quando Jesus foi levado para ser interrogado, Pedro o negou por 3 vezes. Mas Jesus já tinha falado que isso iria acontecer. E parece que Pedro ele está totalmente decepcionado. Mas o que me chama a atenção em Jesus é que, para Jesus, a pessoa que foi traída é a que deve oferecer perdão. Ou a pessoa que foi traída é a que mais, ou a que menos
está ferido na história. Jesus foi o traído, mas o traidor, Jesus vai encontrar o traidor. E quando Jesus encontra o traidor, ele vai perguntar se ele ainda sente amor por ele. E Jesus ele vai dizer: Pedro, tu me amas? Tu me amas mais do que a estes? Ele está referindo a respeito dos peixes, a respeito do barco, a respeito da rede, a respeito das práticas que eles faziam. E Pedro vai dizer: Senhor, tu sabes que eu te amo. E por 3 vezes Jesus vai o interrogá-lo. E isso aqui é fantástico. Porque para cada vez que Pedro negou, Jesus estava falando para ele, fazendo ele falar que o amava. E pedindo para que ele apacentasse as suas ovelhas. Lembrando daquela promessa que Jesus já tinha falado para ele, daquela palavra que Jesus já tinha falado para ele, que as portas do inferno, sob a palavra que ele tinha falado, não prevaleceria contra a igreja. Quando ele vai dizer: tu és pedra, e sobre essa palavra, sobre aquilo que Pedro havia falado, as portas do inferno não prevaleceriam contra elas. Pedro também tinha falado certa feita que ele não tinha para onde ir, porque só Jesus tinha as palavras de vida eterna. Mas no momento em que Pedro erra, no momento em que Pedro falha, no momento em que Pedro desliza, fraqueja na fé, Jesus é tão amoroso, Jesus é tão misericordioso, que ele foi até onde Pedro estava para lembrar de que ele era amor, de que ele era perdão, de que ele era misericórdia. E quando eu me coloco ao lado de Jesus, quando eu me coloco na posição de Jesus, eu vejo que muitas das vezes nós somos hipócritas, medíocres, porque nós falamos que somos servos de Jesus, mas aquele que nos trai, nós o abandonamos. Aqueles que nos machucam, nós o abandonamos. Aqueles que nos ferem, nós jogamos para escanteio. Ah, irmão, mas eu não tenho que conviver com pessoas que me machucam. Tudo bem? Concordo. Isso aí é a sua opinião. Mas e Jesus? E Jesus? Se Jesus descarta Pedro, o trabalho dele de 3 anos e meio discipulando ele, não teria sido em vão? Pedro, só no primeiro sermão, mais de 3.000 almas se converteram. E se Jesus descarta Pedro ali? E se Pedro não tivesse mais valor para Jesus? Mas Jesus está mostrando que não importa aquele que te machucou, ele vai sempre ser perdoador. E isso é tremendo. Talvez até se Judas não tivesse tirado a sua própria vida, Jesus teria encontrado ele. Mas infelizmente ele agiu por conta própria e foi lá e fez aquilo que ele deveria, achou que era o certo fazer no momento. E Jesus está dizendo: olha, não importa aquele que te feriu, não importa aquele que te machucou, perdoe, aprenda a liberar perdão. Irmão, mas eu tenho que ser feliz. Existe uma frase aí que hoje no mundo, uma frase de Satanás: eu tenho que ser feliz. Eu tenho que buscar a minha felicidade, aquilo que é melhor para mim. Verdade. Que felicidade. Fora de Cristo não há felicidade. Felicidade fora do Cristo é algo momentâneo, é algo passageiro, é algo que acaba rapidamente. É uma felicidade que dura pouco tempo, enquanto a cachaça ainda está na mesa, enquanto a bebida ainda está na mesa.
mas depois que ela passa, depois que o efeito passa, depois que o efeito da droga passa, a felicidade vai embora. E o que fica é uma dor imensa, um vazio profundo. E nós, como cristãos, achamos que Cristo tem que nos fazer feliz. É isso mesmo? Quando a Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições, mas tendo bom ânimo porque eu venci o mundo. E nós estamos baseados em psicologia mundana, em frases de pessoas que nunca perdoaram ninguém, frases de internet, achando que isso é a verdade. Estamos esquecendo do básico do Evangelho. Certa feita, alguém interrogou Jesus e perguntou para ele: até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu o perdoarei? Até 7? Jesus vai dizer: até 7 não. Até 70 vezes 7. Irmãos, não é a quantidade. Não é a quantidade. Porque falhar, você falha, eu falho, nós erramos a todo instante. Cometer pecados, felizmente nós cometemos a todo momento. Errar, nós erramos. Falhar, trair, nós traímos. Mas a gente tem que entender uma coisa: as pessoas mudam. As pessoas têm uma vida diferente a partir do momento que elas reconhecem as suas falhas. E para que ela possa mudar, é necessário só ela querer e deixar Jesus trabalhar. Todos nós estamos sujeitos a falhas, a erros. Mas o que me chama a atenção mesmo é que Jesus, sendo o traído da história, ele está lá demonstrando amor e pedindo para que Pedro o siga. Pedro, segue-me. Eu tenho algo para fazer na tua vida. Para as pessoas, você pode até ser descartado. As pessoas podem até te descartar. Teu patrão pode te descartar. As pessoas que convivem com você podem te descartar. A tua família pode te descartar. A tua esposa pode te descartar porque às vezes você vai errar, você vai traí-la. Ela pode te descartar. O teu marido pode te descartar quando você errar. Ei, mas tenha certeza de uma coisa: o único que nunca vai te abandonar, te descartar, será Jesus Cristo de Nazaré. Porque a Bíblia diz que quando os meus pais me abandonarem, tu, Senhor, me recolherás. Salmo de número 27. Porque, irmãos, a gente está em um momento no mundo onde que as mídias sociais estão bombardeando a cabeça das pessoas, deturpando o Evangelho, deturpando a imagem de Cristo. Hoje é muito fácil descartar alguém. Hoje é muito fácil descartar uma pessoa de qualquer área. Isso aí não é só em área de relacionamentos, não. Em qualquer coisa. Você começa uma amizade e a pessoa te trai. E o que é que você faz? Eu não quero mais essa pessoa na minha vida. Tudo bem, ela te feriu, ela te machucou. Mas entenda uma coisa: o perdão, ele é a base de tudo na tua vida. Porque nós queremos ser perdoados, mas nós não perdoamos. Nós queremos ser amados, mas nós não amamos. Nós queremos que Jesus faça em nós algo poderoso, mas nós não somos capazes de perdoar aquele que nos machuca. E o que me chama a atenção é que o traidor vai atrás de quem traiu. Melhor dizendo, e o que foi traído vai atrás de quem o traiu. Isso é fenomenal em Jesus. Isso é maravilhoso em Jesus. Isso é algo muito profundo. Se você entendesse isso, talvez o Evangelho de Cristo nessa noite não, o Evangelho de Cristo fosse diferente na vida das pessoas. Se nós entendêssemos o que Jesus ele é capaz de fazer através do perdão,
a nossa vida seria diferente. Nós viveríamos um mundo, uma sociedade diferente. Hoje está tudo muito fácil. Hoje as pessoas só querem as facilidades. Nós vivemos em uma geração que quer tudo para a hora. Geração miojo. É tudo em 3 minutos. Colocou, aqueceu, está pronto. E não é assim. A geração miojo, a geração cafeteira expresso. Vai lá, põe uma cápsulazinha, aperta o botão, água esquenta em 20 segundos. Em 30 segundos, em menos de 1 minuto, teu café está pronto. Não é a geração que coloca a água no fogo para ferver. Prepara ali o coador, põe o pó, coloca a água quente. Não é assim mais. É uma geração que quer tudo instantâneo. E Deus não tem se agradado disso. Deus não tem se agradado dessa geração. Infelizmente é triste falar. É lamentável dizer isso. Mas o que me choca muito é que Deus tem me levantado para falar essas coisas que é muito duro, muitas das vezes, até para mim falar, sabe? Mas eu louvo ao Senhor porque Ele me usa. E muitas das vezes a gente quer as coisas à nossa maneira. Mas o Evangelho não é isso. Estamos vivendo um Evangelho totalmente fora dos padrões bíblicos. E é lamentável. É lamentável. Felizmente é lamentável porque muitas amizades têm sido destruídas por isso. Relacionamentos, casamentos, famílias têm sido destruídas por isso. Isso dói muito porque onde mais o diabo trabalha é na área familiar para destruir. Porque as pessoas deixam qualquer coisa entrar dentro das suas cabeças e acabam perdendo suas famílias por besteira, algo que podia ser tratado e resolvido. É claro que existem casos e casos, mas existem casos que é tão simples de resolver, mas as pessoas não querem, porque, volta a frase, eu mereço ser feliz. Triste. Que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, tenha misericórdia de nós, porque só Ele. É quando a palavra diz lá no Evangelho de Mateus que por se multiplicar a iniquidade o amor de muitos se esfriará. Essa geração youtuber que vive baseado em que pessoas falam, ao invés do que o Evangelho fala, lamentavelmente não tem nada para receber de Deus. E isso é algo que me choca muito. É algo que me deixa muito entristecido. E muitas das vezes as pessoas até têm a oportunidade de consertar as suas vidas, mas não querem. Isso é muito triste. Muito triste. Deus não está preocupado com quantas vezes você vai no templo. Deus não está. Deus não está preocupado se você canta, se você prega em um templo. Deus não está preocupado com isso. Ele está preocupado com quanto você vive o Evangelho dele. O quanto que você vive da palavra dele. O quanto você ama o próximo. O quanto você perdoa o próximo. E tem uma frase aí agora que diz assim, que eu tenho que perdoar, mas eu não tenho que conviver. É verdade. É verdade, é isso. Tenho que perdoar, mas eu não tenho que conviver. Ai. Triste. Triste.
esses coaching, esses psicólogos que entraram no Evangelho, estão destruindo o Evangelho. Esses pastores que estão aí pregando o seu único bem, o bem pessoal, o bem do homem e não o bem da palavra, e não o bem do Evangelho. É triste, triste, triste demais. Eu não sei nem como que uma geração dessa vai encontrar Jesus. Que Deus tenha misericórdia de nós.